Olá pessoal, eu sou Sara Cupertino e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo lacinho de coelho para usar na Páscoa para fotografar nossas princesas. Eu fiz ele no bico de pato porque no dia que eu for fazer as fotos eu vou fazer um penteadinho assim mais ou menos de lado e vou colocar ele porque se eu fizer na tiarinha, que já ficaria ótimo para a idade dela, ela tira na hora. E nós vamos começar fazendo a base para o nosso lacinho. Eu tô usando, gente, o filó, que é aquele tulezinho que tem uns buraquinhos maiores e ele é mais armado. Mas não é esse que eu indico para vocês usarem. Eu tive que usar ele por falta do tule mesmo, aquele fininho de R$3 o metro, sabe? Porque ele tá em falta aqui na minha cidade e eu não ia conseguir comprar a tempo. Então eu indico ele para vocês fazerem, mas eu vou fazer no filó porque é o que eu tinha em casa. Eu peguei um pedacinho de filó de 50 centímetros, mas se for fazer de tule, podia fazer até com 4 partes, para ficar bem fofinho, para depois não mostrar o bico de pato, sabe? Que a gente vai colocar embaixo para prender no cabelo. Então aí eu tô cortando um pedacinho com 6,5 centímetros. Eu usei só um pedacinho porque o filó, ele é bem armado, então eu fiquei com medo de não ficar bonito. Como o tule, ele é mais macio, mais maleável, aí sim dá pra fazer em várias partes. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa é alinhavar e franzir esse filó para ele parecer um fuxico grande. Então a gente dá uma emboladinha ali no começo pro nozinho parar, né? Senão ele vaza nos buraquinhos, né? Que os buraquinhos são bem grandes, né? Do filó. E aí a gente vai alinhavar todo nessas duas partes do filó. Eu vou deixar as medidas aí na tela para não fazer confusão na cabeça de vocês. Que quem tiver filó em casa e também não tiver como fazer com tule, vai usar a medida que eu usei para fazer o filó. E quem tiver como comprar o tule, aí segue as medidas do tule. E quando chegar aí no final, eu vou juntar as duas partes e fazer como se fosse um fuxiquinho mesmo. Agora nós vamos fazer os dois lacinhos, né, que vão no nosso lacinho de coelho. Eu vou cortar uma parte de gorgurão branco com 18 centímetros e uma menor com 16 centímetros. Aí a gente vai selar, né, todas as pontas para não desfiar. Eu vou fazer aquele gravatinha básico que eu sempre uso aqui no canal. Eu uso muito ele para artesanato, né? Que é só a gente cruzar as duas partes e aí eu coloco uma borrachinha de cabelo, ou você pode fazer alinhavando mesmo com linha e agulha, você escolhe. Se for fazer com linha e agulha, dá pra usar cola quente para fazer todo o lacinho. Se for fazer com borrachinha, aí ainda tem que usar a cola de silicone, porque senão a cola quente estoura a borrachinha, né? Depois que eu fiz meus dois gravatinhas, eu vou colar um no outro, né? O menor em cima do maior, para depois fazer o miolinho do meu laço. Então eu vou pegar um pedacinho de fita de cetim de 2,2. Eu não tinha gorgurão, então eu vou usar o que eu tinha em casa mesmo. E aí eu vou colar na parte de trás do laço esse pedacinho de fita e vou dar 2 voltas em volta do miolinho do laço para cobrir essas borrachinhas. E aí eu vou finalizar cortando essa pontinha que sobrou, né, deixando do tamanho certo, selando essa pontinha e depois passando um pouquinho de cola de silicone para terminar o miolinho. E assim ficou o nosso lacinho. E agora, para começar a fazer o nosso coelhinho no laço, eu usei EVA e simulei ali um dentinho. E vou cortar esse dentinho e vou colar em cima do miolinho do meu laço.
E aí com a minha cola quente eu vou colar o meu dentinho na metade do miolinho do laço para baixo. E aí eu vou fazer o bigodinho do meu coelho com vassoura de piaçava, sabe? Cortei 3 partes e colei assim, ó, para ficar espaçado. Depois eu vou colocar um pouquinho de cola em cima dos pelinhos, né, do bigodinho e do dente para colar 2 pompons, que são aquela parte que fica em cima dos dentes, da boquinha, sabe? Que eu não sei o nome direito. E depois a gente vai usar mais um pompom pintado de rosa, que eu não quis comprar um pompom rosa só para isso, para fazer o focinho do coelho. E aí com feltro branco eu medi mais ou menos o tamanho da orelha que eu queria. Vou dobrar ao meio para as 2 partes ficarem iguais e vou cortar. E aí eu vou fazer 2 orelhinhas. E com o feltro rosa um pouquinho menor que o feltro branco, eu vou fazer a parte interna da orelhinha, que basicamente é a mesma coisa da parte de fora, né? A parte branca, porém mais estreitinha. E aí você já faz o teste, né, se vai ficar bom e já corta a segunda orelhinha. O interior da orelhinha, né? E aí nessa parte passa bem pouquinha cola, para não ficar vazando cola e deixando o acabamento feio. Eu não quero 2 orelhinhas retas, eu quero elas mais juntinhas e caidinhas assim pro lado. Então eu vou dar um pinguinho de cola e vou colocar uma sobre a outra, igual vocês estão vendo aí. E depois a gente vai acertar essa base que tem que ficar retinha para poder colar no na nossa base de filó. Olha como que ficou bonitinho e com cara de coelho. Agora a gente vai passar cola no meio das orelhinhas para colocar o nosso laço. Eu usei a tinta rosé para pintar o pompom branco, mas se você tiver pompom rosa em casa, pode usar o pompom rosa, vai ficar até mais combinando com o filtro. E aí eu acertei os bigodinhos, eu deixei eles do tamanho do lacinho interior, do lacinho menor. Agora a gente vai colar o bico de pato na nossa base de filó. Além de bico de pato, a gente pode usar a meia, né, gente? E essa meia tem como usar de 2 formas. Para as menininhas maiores ou até as menorzinhas mesmo, a gente pode pegar... Aqui eu só tenho um pedacinho de meia branca, mas eu trouxe só para mostrar para vocês. Então você pega o tamanho certo da meia e coloca, ó, dessa forma e depois coloca o acabamento que eu vou ensinar a fazer. Ou para fazer aquela tiarinha fininha, que é até a que eu prefiro mais, você corta uns 4 ou 5 dedos da meia e aí você vai abrir essa meia e ela vai fazer aquela tiarinha mais fininha, sabe? Porque ela fica emboladinha. É dessa forma que a gente faz. E aí, né, cortado, eu tô simulando aí mais ou menos, né? Cortado, você vai colar com cola quente aí também e depois colocar o acabamento. Mas como a Alicia só usa bico de pato, eu vou colar o bico de pato mesmo. E do maior ainda, porque ela tem muito cabelo. Então, ó, o encontro do filó tem que ficar atrás, pra trás.
Então eu tenho que posicionar meu bico de pato de uma forma que o encontro dele, as duas partezinhas que abrem, fique para trás do cabelinho dela. Aí eu passo a cola quente e já posiciono aí no filó. E sim, nessa hora, ou você cola a cola quente na mesa, ou você cola os dedos e queima os dedos. Eu escolhi dividir. Acredito que com o tule ficaria mais fofinho. E aí a gente queimaria menos os dedos, a cola ia transferir menos, né? E aí depois que secou a cola, né, ficou bem coladinho, nós vamos colar a nossa orelhinha e somente a orelhinha. A gente passa cola somente na orelha, não passa no laço não, tá? E vamos posicionar essa orelhinha em cima do bico de pato certinho, porque aí a gente esconde ele. Eu cortei uma bolinha de feltro. Eu vou colar ele com cola quente no meu bico de pato para dar um acabamento e também para garantir que o bico de pato fique mais preso. Então você abre o bico de pato e tenta colar a metade certinha da bolinha, sabe? Para ficar dividido para trás e para frente. E aí, para não queimar os dedos, usa uma régua, duas na verdade, né? Para deixar bem coladinho no filó. E assim ficou o nosso lacinho coelhinho de Páscoa. Ficou bem coladinho, mas eu confesso que com o tule vai ficar bem mais bonito, porque vai cobrir tanto o bico de pato quanto o feltro mais ainda, né? E aí não vai deixar aparecer. Você tá linda? Você tá linda, filha? Hein? Você tá linda! Com seu laço novo de coelho. Desfila com seu laço. Desfila. Vem. Vem. Ai, que bonita!